Então, vamos fazer uma prática só de check-in? Para a gente chegar, trazer a nossa mente para onde está o nosso corpo, essas coisas básicas. Então, começa percebendo o lugar onde você está, os sons. Percebe as sensações táteis. Sente o apoio do corpo, sente o corpo respirando. E nota que você pode perceber o corpo e pode perceber todas as coisas ao seu redor, mantendo uma experiência de espaço, de espaciosidade da consciência. Não precisa estreitar, não precisa tensionar. Solta já todo o esforço que está por trás das tensões do corpo. Solta os esforços de fala, de querer comentar as coisas, de querer conceituar tudo. E solta o esforço de ir atrás dos pensamentos. Com cada expiração, sente como se você estivesse soltando toda a sua consciência no espaço. Aberto, amplo. Sem se agarrar a nenhum objeto. De nenhum dos sentidos. Percebe mais explicitamente a experiência de estar consciente. Simplesmente, não consciente de alguma coisa, mas simplesmente consciente. Acordado, vivo. E aos pouquinhos abrindo os olhos, e agora se tornando consciente de nós todos que estamos aqui nesta salinha. Oi, Sé! Você está em São Paulo ainda? Ai, eu vou te pegar. Até quando? Ah, pera. Ah, desculpa. Fala, amorim. Não, tem que abrir. Tem que abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Aí Oi, agora. Gê, bom dia para todo mundo. Eu tô com uma casinha aqui e lá, eu tô em São Paulo e Recife. Então, eu Não, tô eu mais. sei, então, mas quando é que você viaja agora? Dessa vez eu vou para o Recife dia 12 de setembro. Estou em São Ah, Paulo, beleza. até dia 12. Tá Então, eu vou bom? tentar te encontrar, então. Faz isso. Tá bom, meu bem. Então, vamos lá, chuchus. A gente, semana passada, tinha parado nos votos. Lembram? Deixa eu compartilhar. Então, Norman Fischer estava falando sobre a importância de nós tomarmos votos, né? Nos comprometermos com o que a gente deseja, né? Não é mandamento.
né? Mas é o que a gente entende que vai nos ajudar a avançar no caminho, né? Então ele fala o voto aqui no finalzinho só. O voto muda suas prioridades, estabelecendo você no longo caminho da expansão. Ele traz sempre essa visão, né, de abertura, de expansão, que é mesmo muito importante. Acho que recentemente todos os mestres que eu ouço ensinamento falam disso, né? De a gente soltar as fixações aos objetos, ao próprio eu, né? E de ter essa experiência de expansão, assim, né? De abertura. Aí agora o próximo tema é integridade. Vamos ver onde a gente está. A gente está aqui, um pouco aqui no meio do... Passamos um pouquinho do meio do capítulo do Alegre Empenho, né? Da perfeição do Alegre Empenho. Então vamos lá, integridade. Integridade literalmente significa totalidade. Eu não consigo agora abrir o original, mas eu queria ver que palavra que é essa. Não sei se alguém tem o original e faço aberto. Mas às vezes eu vejo a palavra wholeness, que eu tenho a sensação que é essa, que eu traduziria como inteireza, sabe? Talvez não seja, talvez seja a mesma totalidade, né? De incluir tudo, mas às vezes é uma palavra que é inteireza, de você estar inteiro o tempo todo, né? Mas vamos ver como é que é o... Na verdade, não importa muito, importa mais a explicação. Vamos lá. Integridade literalmente significa totalidade. Por isso que eu estou achando que é wholeness, a palavra que ele foi traduzida aí como integridade. Totalidade significa que tudo na sua vida está presente como um todo. Corpo, fala, mente, atividade, relacionamento com você mesmo, com os outros, com o mundo físico. Ter integridade significa que você não está dividido contra si mesmo, bloqueando sua energia em contradições internas, desapontamentos ou derrotas. Não sei se já aconteceu alguma dessas coisas com vocês, assim. Essas lutas, né? Essas brigas internas, né? Quando você tem integridade, você pode ter contradições, desapontamentos, derrotas, mas em vez de serem postos de lado ou ignorados, eles são envolvidos, eles são integrados em quem você é. Você está lidando com eles, vivendo com eles como amigos e aliados. Integridade também implica plenitude moral, retidão, agir honestamente, levando todo mundo em conta e não agindo desonestamente para favorecer a si mesmo ou promover alguma agenda. Isso tem muita importância, né? É quase como se fosse o contrário de parcialidade, né? A gente tem... Putz, é que assim, a gente tem que lembrar sempre assim, né? Que o ideal do Bodhisattva é o ideal, né? Ontem estava a Jetsuma falando sobre isso, que a gente não pode se deixar abater porque o ideal está muito longe, muito distante, né? Ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de notar onde que a gente está, né? Como que a gente está lidando com esses temas neste momento, né? Então, é um equilíbrio, assim, entre ter esse ideal do Bodhisattva como um horizonte, como meta, não, como uma direção, né? Mas, ao mesmo tempo, ser bem... Geralmente, também essa palavra honestidade significa ser muito verdadeiro consigo mesmo, assim, né? Notar em que ponto que você verdadeiramente está, né? Mas é isso aí, é um equilíbrio mesmo, caso contrário, a gente fala, esse negócio de Bodhisattva não é para mim, porque eu faço um monte de besteira, eu não consigo levar todo mundo em conta, eu sou parcial. É claro que a gente é super parcial, a gente tem preferências de pessoas que a gente são mais próximas a gente tem, né? Mas aqui ele está apresentando para a gente um ideal, uma possibilidade de expandir cada vez mais essas qualidades, né? Então, aqui, eu queria muito abrir, deixa eu ver se consigo abrir no... Eu não sei se eu consigo usar. Não sei se eu consigo usar a minha mesma conta do Kindle em dois aparelhos diferentes, fazendo coisas diferentes. Eu acho que ele vai dar um
tilt aqui, né? Mas eu leio, vamos tentar. Porque eu queria ver que palavras que são essas. É, mas, enfim, a gente pode olhar para essa qualidade aqui como se fosse uma imparcialidade, né? De incluir tudo, as contradições, né? Mesmo essas... Eu vou mandar um vídeo para vocês muito legal sobre isso, assim, sobre o quanto que a gente quer ser pacifista e o quanto a gente quer que o mundo tenha paz, e quanto que a gente quer matar algumas pessoas que são as imbecis, assim, estão aprontando com o mundo inteiro, né? Então, esse autor, esse rapaz que eu vou mandar o vídeo para vocês assistirem, ele fala isso, que ele fica imaginando formas bem cruéis de matar algumas pessoas, não pessoas do convívio dele, né? Mas grandes políticos, por exemplo, né? Que a gente às vezes tem vontade de socar, né? Muito engraçado. Então, essas contradições, elas precisam ser trazidas, né? A gente não pode fazer de conta que não tá ali, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode pegar aquilo e se torturar, porque a gente, por fim, não consegue se livrar desse hábito de querer matar algumas pessoas, né? Então, eu acho que é essa qualidade, sabe? Que é importante a gente tomar conta e integrar em quem a gente é, né? Nesse sentido, acho que é isso, integrar, né? Todos nós temos alguma integridade, mas provavelmente não o suficiente, ou o que seria possível, né? Sem o cultivo do Bodhisattva, sem reflexão e esforço para trabalhar a nós mesmos ao longo do tempo, nós ficamos um pouco em desacordo. Os nossos impulsos desalinhados com as nossas melhores intenções, as nossas ações divergindo das profundas inclinações dos nossos corações. A gente sente isso, né? Mas é isso, né? A gente está aqui lidando com uma possibilidade de agir de uma forma diferente, né? Ainda que a gente hoje não... Acho que não dá para a gente, né? Mas pode ser que dê. Nossos próprios corações, se olharmos bem, estão obstruídos pela divisão. Nós sentimos ou queremos tanto que sequer reconhecemos ou conseguimos compreender o quanto a gente está preso nesse sentir e querer. Essa confusão interna pode tomar a forma de ação sem muita sabedoria ou errática. A gente segue impulsos kármicos, né? A gente segue. Luma Santa diz que todos nós somos seres kármicos. Todos nós. Então a gente está seguindo impulso kármico o tempo todo, ainda que a gente não perceba, porque o danado do karma, quando a gente segue os impulsos kármicos, a gente se sente em casa, sabe assim? Tô em casa, é isso mesmo, eu sou assim. A gente se sente muito à vontade, né? Então a gente acha que tá certo, que aquilo é a coisa mais sábia a ser feita. E, na verdade, a gente só está seguindo impulsos kármicos, né? Que são hábitos, basicamente. Então, é danado, difícil de perceber, né? É bem difícil. Cadê? World Otherwise, né? O nome do... Tô tentando entrar no inglês aqui para ver. The world could be otherwise. Mas por enquanto a gente vai seguindo aqui mesmo. Então, a gente precisa jogar luz, né? Nesses impulsos que a gente segue tão alegremente. Como se fosse isso mesmo, né? Nossos próprios corações, se olharmos bem, estão obstruídos pela divisão. Sentimos ou queremos tanto que sequer reconhecemos, né? A gente tem tanto impulso que a gente nem reconhece. A gente vai seguindo só alegremente. Essa confusão interna pode tomar a forma de ação não sábia ou errática, mas mais comumente ela toma a forma de uma estupidez repetida, uma falta de visão ou falta de coragem. Calma que eu tô chegando aqui. Integrity, é isso mesmo. É integridade mesmo que ele tá falando. Depois ele fala wholeness, né? Que seria essa inteireza, assim. Vou deixar aqui aberto o inglês, checando que eu tô meio invocada com essa tradução. Então, às vezes, toma essa forma de falta de visão, né? A gente vai seguindo sempre uma mesma forma de agir, assim. Um embotamento, na verdade. Essa estupidez aqui é uma palavra que é dullness. É um embotamento. A gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, meio sem, sabe? Meio que automaticamente mesmo, sem refletir, sem imaginar, né?
esse é a grande coisa do Bodhisattva, né, na visão do Norman Fischer, é a imaginação, é a possibilidade de fazer coisas diferentes do que a gente sempre fez. E talvez a gente tenha muitos exemplos de como fazer as coisas de uma forma diferente, mas a gente nem vê, porque nem chama a nossa atenção, né? A gente desconsidera já de saída. Nossas vidas não são dinâmicas. Nessa situação, né, em que a gente está embotado, assim, a gente está sem enxergar com muita clareza. Nossas vidas não são dinâmicas, nós não estamos crescendo. Nós não somos capazes de ter um alegre empenho. Quando a gente faz as coisas automaticamente, né, sem querer enxergar uma forma diferente, ou sem estar realmente presente ali, não está funcionando alegre empenho, a gente está indo, né? Meio no automático mesmo, não tem alegria nenhuma em fazer as coisas automaticamente, né? Quando você tem integridade, você permanece aberto para tudo que sente, bom e ruim. Com seus compromissos de Bodhisattva, você sabe como permanecer em equilíbrio com isso tudo, como não ser arrastado para uma direção ou para outra. Você não tem medo do que está dentro de você. Não precisa negar ou se envergonhar de nada. Você fica no centro da sua vida, ocupando o seu próprio lugar. Alegre empenho é integridade. É estar em sintonia com todo o seu ser e a sua conexão com os outros. É receber do todo por meio do seu lugar único nele. É a energia que é precisa, que é necessária para promover o todo. Takes to further the whole. Para promover o todo, para levar o todo adiante, assim, né? O modo como nós fomos treinados a viver é o oposto da integridade. Nós não somos treinados para abraçar o todo. Nós somos treinados para nos sentirmos separados dele. Nós somos treinados, é mais que treino, é nossa biologia também, a nos sentirmos separados, a nos protegermos, a ver a nós mesmos como fundamentalmente divergentes do mundo e dos outros. De outros, né? Tem o nosso time dos outros, né? De modo que nós precisamos ir contra tudo para avançar em nossos objetivos. Isso não é ruim ou um erro, é normal, é natural. Mas a longo prazo, não vai nos propiciar uma vida feliz, expansiva e criativa. Nos ver como um todo, como surgindo do todo e retornando a ele, é um jeito bem melhor e mais preciso de viver. Que bonito, não é isso? Mas é verdade, né? A gente não é treinado para respirar, né, com tudo à nossa volta, assim, a gente é treinado para fazer algumas escolhas rapidamente. Eu estou vendo agora, assim, tô acompanhando o processo do meu sobrinho mais velho, né, que está prestando vestibular. Para ele tá tudo certo, porque ele sabe o que ele vai fazer, ele tem um amor pela música, vai fazer faculdade de música feliz da vida. E alguns amigos dele simplesmente não sabem o que fazer. Mas aí a família tem um moleque que está... Meu sobrinho falou assim, olha, eu nem sei como ajudar esse meu amigo, porque ele está tão nervoso, ele nem mais consegue sair com a gente, se divertir, ele está super nervoso, porque ele não sabe o que ele quer fazer de faculdade. E a mãe está infernizando a vida dele, né? Então, assim, a gente é empurrado a fazer escolhas muito cedo na nossa vida. Se a gente tem uma sorte, assim, de ter uma certa clareza e de ter algum caminho que a gente sente que gosta, ótimo, né? E ainda assim tem crianças que têm esse caminho, né? E que ainda assim os pais, a família falam, não, você não vai fazer isso, vai fazer alguma coisa que dê dinheiro, sei lá. É um crime, né? É um baita crime fazer isso. Mas, enfim, a gente é treinado para fazer isso, né? Não só nesses momentos da nossa vida, mas a gente se vê sempre nessa situação de escolher. Claro que a gente tem que escolher, né? Claro que a gente tem que fazer escolhas. Mas aí é como se a gente não pudesse meio que olhar para o lado, porque parece que a gente vai se enfraquecer na escolha que a gente fez, não é? Eu tive uma época na minha vida que era isso, assim. Eu escolhi um negócio, sabe assim, baixava a cabeça e ia, sem pensar muito, porque se eu pensasse um pouco, eu achava que eu ia me perder, sei lá. Na faculdade foi assim, eu nem olhava para o lado, assim. E tinha amigos que entraram na faculdade, na farmácia, eu fiz farmácia na USP, né? Teve gente que entrou, daí, sei lá, passou 2 anos para fazer televisão, sabe? Depois
largou a televisão para fazer odonto. E eu pensava, meu, esse povo tá perdido, porque eu não queria nem olhar para o lado. Não, vou fazer até o fim isso aqui, aconteça o que acontecer, né? Depois eu vejo. Porque eu achava que era uma perda de tempo fazer isso. Talvez eu estivesse certo naquela fase da minha vida, mas sei lá, talvez eu tenha levado esse meu jeito de lidar com as coisas para mais áreas da minha vida que eu não tenho nem muita consciência hoje, né? Não sei. Mas acho que a gente faz isso, né? A gente tenta se fortalecer em um determinado jeito de ver as coisas, né? Como se a gente não tivesse liberdade e força, né? Força de estabilidade, né? Para poder olhar para tudo e ainda assim manter as nossas escolhas, né? Como é que vocês sentem isso? Vocês se sentem assim, ou sentiram isso em algum momento da vida, assim? Que não podia muito abrir muitas opções, porque senão se perdia? Fala, Mazi. Tô tudo engraçado porque a minha sogra, no final de semana, me puxou de lado para falar que ela acha que a gente tem que achar um emprego fixo. Eu fico pensando, eu tô com quase 50 anos de idade e continuo sendo empurrada para esse sistema, Tem um emprego fixo. mesmo pagando as minhas contas, mesmo gerenciando tudo meu, mesmo parece que o medo na nossa sociedade ele tá permeando tudo o tempo inteiro. E eu tô pensando no teu sobrinho, assim, que bênção que ele quer saber o que a gente gosta. Que é muito cedo É para muito escolher. cedo. É Eu tenho vontade de muito falar, cedo. sabe uma coisa? Faz o que você quiser, porque isso vai mudar tantas vezes na sua vida. É o que eu falo para vocês com respeito ao TCC. Faz de qualquer jeito, porque vai mudar muitas vezes, né? Mas carreira também é assim. Acho que felizmente até, né? As pessoas mudam muito de carreira ao longo da vida. E daí parece que esse momento é muito fundamental, como se fosse, né? E a gente não se permite olhar mais amplamente, né? Oi, Etel. Etel, você levantou a mãozinha aí, você quer falar? Foi assim, oi, Oi, sim, oi, tudo bem? tudo. Não, eu queria comentar também que eu estou vivendo o mesmo que está vivendo, você está vivendo com seu sobrinho, com minha filha. Aham. E é um absurdo, porque eu vejo o desespero das amigas e sendo carregadas por esse sistema, não? E eu tratando ela também está meio angustiada, ainda não sabe o que ela quer, né? Mas eu trato de dizer para ela, nossa, digo, espera, você tem tempo, não tem por que sair correndo e escolher uma profissão. Eles tiveram 2 anos de pandemia, não sabem nada, estão com outra cabeça, outra mentalidade, né? E ainda ter que escolher uma profissão agora, no meio desse mundo que a gente está vivendo. Pois Mas é. as pessoas mesmo assim correm, todas, é um desespero, sabe? Eu tenho muita dor desses jovens hoje, muita Eu dor. também. Acho É, muita dinheiro. Isso um é tão bom se, absurdo. né? Eu acho. E não é só família, né? Como a Mazi, no caso da Mazi também é uma parte da família, mas às vezes não é só a família, o próprio meio, assim, né? Os colegas, né? Sim, os professores estão dentro Professores. do sistema, tem todo final de semana, cada tanto, estão fazendo o testão, o simulado, não estão aprendendo uma coisa, já estão fazendo outra, é O meu terrível, sobrinho já não tá terrível. nem aí com esses simulados, né? Porque a prova Bom, para que ele, bom, é, a prova de para faculdade quem de está em música é uma outra música, coisa, né? isso, maravilha, é outro universo. É. Oi, Carlinha. Não, eu acho que é uma resistência, né, da, da sociedade em perceber o colapso que a gente está vivendo, É, fazer isso com os jovens. é. Porque hoje a gente sabe que ninguém vai ter uma carreira para, a não ser que você seja médico, Como né, tem uma assim? carreira, mesmo assim vai mudar de área, né? Oh, vai. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele é formado em medicina. E ele foi fazer relações internacionais e ele está dirigindo o lançamento do Museu do Ipiranga, entendeu? Olha só. E o cara tem uma vida acadêmica. E Pois ele é é. doutor em tudo isso. Ele é doutor em medicina. Então, assim, é muita crueldade. E isso É. só
acentua a doença da sociedade, né? Os É. índices de depressão, os Esses meninos, jovens eu eles vejo. deviam olhar para a gente e falar: escuta, você tá querendo que eu faça isso por quê? Para ser feliz? Por acaso você tá feliz? Eles deviam fazer essas perguntas para a gente, né? É, porque a gente muda. Eu tenho 50 anos também, Eu. a vida inteira eu trabalhei assim, por minha conta. E até a gente sempre vai receber essa cobrança, porque a gente se vira, então a gente causa um certo medo, né? É, As dá pessoas ficam uma... com medo, porque tem a ver com essa questão do neoliberalismo que a gente vive, né? Enfim. Agora, os meninos. Outro dia eu encontrei uma mãe de um aluno, de um amigo do meu filho. Eu perguntei do filho dela, ela só me dizia que ele estava estudando muito, que ele estava estudando tanto, que parecia que ele estava na faculdade já. E aí ela falava assim, e o seu? Eu falava assim, o meu tá jogando futebol, tá namorando, tá saindo com os moleques. Ai, mas ele não fez... Como que eu vou cobrar de um garoto de 15 anos uma escolha num mundo que está... num país que está em crise, num mundo colapsado, né? Não sabe para que lado vai, né? E tudo está mudando, então tem um pouco de assim, de egoísmo, né? Eu acho que é o egoísmo nosso de não deixar eles exercerem a imaginação também, né? Deles. É muito duro isso. Oi, Inês. Então, eu queria falar que é exatamente o que acontece. Meu filho largou o direito no 5º ano. Nossa, O que a gente sofre de bullying porque eu deixei ele fazer isso, né? Quer dizer, como assim eu deixei, né? Você vai fazer o quê, né? Ele fala, mãe, mas agora eu estou me sentindo mal porque eu larguei, agora está fazendo, imagine, Senac culinária, está todo feliz, tal, né? Mas era isso que ele queria. Mas a sociedade cobra demais, né? Ele se sente sempre taxado como o louco, o que deixou, o que não vai ter a grana, o que vai ser. Então, é uma tristeza isso, né? A gente fica uma agulha no palheiro, você querer lutar e ser tida como a louca da família que deixou seu filho deixar o 5º ano de direito, né? As pessoas entendem isso, mas vamos atrás desse. Agora eu tô aqui sonho, tentando né? imaginar outras situações que a gente faz isso, né? Que a gente não acolhe as polaridades assim dentro da gente, né? Na nossa vida. Que outras situações vocês imaginam assim? Eu vou encontrar esse vídeo que eu quero mandar para vocês, que é a Elisa que usa no... É muito interessante, assim, com respeito à raiva, sabe? Que ele fala. Deixa eu ver se eu achasse rapidinho, a gente podia assistir juntos aqui. Acho que eu não vou achar. Oi, Gê, eu tenho algo para falar diferente, não sei se Fala, esse Morena, fala. fato, assim, ser mãe, né? Então, nos dão um modelo do que é ser mãe, né? E aí tu liga o piloto automático, no meu caso, né? Liguei o piloto automático e eu fui a mãe modelo dentro daquilo que me foi oferecido. E aí tem momentos assim que eu vejo hoje, né? Quando eu ajudei a criar minha neta, eu disse assim, meu Deus, eu não sei o que eu fiz com meus filhos, sabe? É uma coisa bem... E com ela, assim, acompanhei, né, todo um desenvolvimento e tal, e aí hoje nós somos super parceiras, então aí eu consigo ver essa relação, assim, de quanto foi imposto uma coisa, eu sou, né, certinha, tal. Hoje eu estou, acho que, desconstruindo tudo, né? Aquilo que tu falou, eu me vejo numa situação, assim, que tem momentos que eu desejo a morte de alguém, aí eu digo, mas como? Foi bom ter falado nisso, porque é um sofrimento que diz, mas como que eu vou, sabe? Né? Alguém que está atrapalhando muito a tua vida, tu diz, ai, que suma! Como eu vou lidar com isso, né? Então, é um processo bem bom. A gente o fato é que a gente não vai lidar fazendo de conta que não está lá, né? E também o caminho do Bodhisattva não é facinho, vamos matar todo mundo que a gente quer matar, também não é o caso. Né? Mas como é que seria isso, né? A gente poder acolher essas... Deixa eu ver se eu consigo passar. É um TED, eu encontrei aqui. É um TED meio longo, ele fala sobre a violência, né? Sobre esse aspecto de violência que a gente também tem,
do ponto de vista biológico, né? Mas o começo é muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês, depois, sei lá, se no meio fica meio cientista demais, assim, a gente olha outro dia. Mas é uma figura essa criatura aqui. Eu vou mandar também o link para vocês. Deixa eu só botar o som. Eita. Professor Cibi já vi nesse vídeo. Deixa eu ver se está com a legenda, tá? Vamos ver. So look, Robert spent the last few years thinking about how weird human behavior is and how inadequate most of our language trying to explain it is. And it's very exciting to hear him explain some of the thinking behind it in public for the first time. Over to you now, Robert Sapolsky. Thank you. The fantasy always runs something like this. I've overpowered his elite guard, burst into his secret bunker with my machine gun ready. He lunges for his Luger. I knock it out of his hand. He lunges for his cyanide pill. I knock that out of his hand. He snarls, comes at me with otherworldly strength. We grapple, we fight. I manage to pin him down and put on handcuffs. Adolf Hitler, I say, I arrest you for crimes against humanity. Here's where the Medal of Honor version of the fantasy ends and the imagery darkens. What would I do if I had Hitler? And it's not hard to imagine once I allow myself. Sever his spine at the neck. Take out his eyes with a blunt instrument, puncture his eardrums, cut out his tongue, leave him alive on a respirator, tube-fed, not able to speak or move or see or hear, just to feel. And then inject him with something cancerous that's going to fester and pustulate until every cell in his body is screaming in agony, until every second feels like an eternity in hell. That's what I would do to Hitler. I've had this fantasy since I was a kid, still do sometimes, and when I do, my heart speeds up. All these plans for the most evil, wicked soul in history. But there's a problem, which is I don't actually believe in souls or evil, and I think wicked belongs in a musical. But there's some people I would like to see killed, but I'm against the death penalty. But I like schlocky, violent movies, but I'm for strict gun control. But then there was a time I was at a laser tag place, and I had such a good time hiding in a corner shooting at people. In other words, I'm your basic confused human when it comes to violence. Now, as a species, we obviously have problems with violence. We use shower heads to deliver poison gas, letters with anthrax, airplanes as weapons, mass rape as a military strategy. We're a miserably violent species. But there's a complication, which is we don't hate violence, we hate the wrong kind. And when it's the right kind, we cheer it on, we hand out medals, we vote for, we mate with, are champions of it. When it's the right kind of violence, we love it. And there's another complication, which is, in addition to us being this miserably violent species, we're also this extraordinarily altruistic, compassionate one. So how do you make sense of the biology of our best behaviors, our worst ones, and all of those ambiguously in between? Now, for starters, what's totally boring is understanding the motoric aspects of the behavior. Your brain tells your spine, tells your muscles to do something or other, and hooray, you've behaved. What's hard is understanding the meaning of the behavior. Because in some settings, pulling a trigger is an appalling act. In others, it's heroically self-sacrificial. In some settings, putting your hand on someone else's is deeply compassionate. In others, it's a deep betrayal. The challenge is to understand the biology of the context of our behaviors. And that's real tough. Ele vai entrar agora numa coisa bem biológica e evolutiva. Vou mandar o vídeo para vocês verem. Mas é muito legal ele falando, né, dessa contradição profunda que não é só dentro de um ser humano, mas é na sociedade, né? Quando, sei lá, esses heróis de guerra, ele vai falar de... É muito legal esse vídeo aí. Não sei se vocês topam terminar de ver. Acho que é uns 10 minutinhos. Ele vai falar de uns exemplos muito incríveis também de
de resistência, né, à violência. Muito legal também. One thing that's clear, though, is you're not going to get anywhere if you think there's going to be the brain region or the hormone or the gene or the childhood experience or the evolutionary mechanism that explains everything. Instead, every bit of behavior has multiple levels of causality. Let's look at an example. You have a gun. There's a crisis going on, rioting, violence, people running around. A stranger is running at you in an agitated state. You can't quite tell if the expression is frightened, threatening, angry, holding something that kind of looks like a handgun. You're not sure. The stranger comes running at you and you pull the trigger. And it turns out that thing in this person's hand was a cell phone. So we asked this biological question: what was going on that caused this behavior? What caused this behavior? And this is a multitude of questions. We start, what was going on in your brain 1 second before you pulled that trigger? And this brings us into the realm of a brain region called the amygdala. The amygdala, which is central to violence, central to fear, initiates volleys of cascades that produce pulling of a trigger. What was the level of activity in your amygdala 1 second before? But to understand that, we have to step back a little bit. What was going on in the environment seconds to minutes before that impacted the amygdala? Now, obviously, the sights, the sounds of the rioting, that was pertinent. But in addition, you're more likely to mistake a cell phone for a handgun if that stranger was male and large and of a different race. Furthermore, if you're in pain, if you're hungry, if you're exhausted, your frontal cortex is not going to work as well. Part of the brain whose job it is to get to the amygdala in time saying, are you really sure that's a gun there? But we need to step further back. Now we have to look at hours to days before. And with this, we have entered the realm of hormones. For example, testosterone, where regardless of your sex, if you have elevated testosterone levels in your blood, you're more likely to think a face with a neutral expression is instead looking threatening. Elevated testosterone levels, elevated levels of stress hormones, and your amygdala is going to be more active and your frontal cortex will be more sluggish. Pushing back further, weeks to months before, where's the relevance there? This is the realm of neural plasticity, the fact that your brain can change in response to experience. And if your previous months have been filled with stress and trauma, your amygdala will have enlarged. The neurons will have become more excitable. Your frontal cortex would have atrophied, all relevant to what happens in that 1 second. But we push back even more, back years, back, for example, to your adolescence. Now, the central fact of the adolescent brain is all of it is going full blast except the frontal cortex, which is still half-baked. It doesn't fully mature until you're around 25. And thus, adolescence and early adulthood are the years where environment and experience sculpt your frontal cortex into the version you're going to have as an adult in that critical moment. But pushing back even further back to childhood and fetal life and all the different versions that could come in. Now, obviously, that's the time that your brain is being constructed, and that's important. But in addition, experience during those times produce what are called epigenetic changes. Permanent, in some cases, permanently activating certain genes, turning off others. And as an example of this, if as a fetus you were exposed to a lot of stress hormones from your mother, epigenetics is going to produce your amygdala in adulthood as a more excitable form, and you're going to have elevated stress hormone levels. But pushing even further back to when you were just a fetus, back to when all you were a collection of genes. Now, genes are really important to all of this, but critically, genes don't determine anything because genes work differently in different environments. Key example here, there's a variant of a gene called MAO alpha. And if you have that variant, you are far more likely to commit antisocial violence, if and only if you were abused as a child. Genes and environment interact, and what's happening in that 1 second before you pull that trigger reflects your lifetime of those gene-environment interactions. Now, remarkably enough, we've got to push even further back now, back centuries. What were your ancestors up to?
And if, for example, they were nomadic pastoralists, people living in the deserts or grasslands with their herds of camels, cows, goats, odds are they would have invented what's called a culture of honor, filled with warrior classes, retributive violence, clan vendettas, and amazingly, centuries later, that would still be influencing the values with which you were raised. But we've got to push even further back millions of years, because if we're talking about genes, implicitly, we're now talking about the evolution of genes. And what you see is, for example, patterns across different primate species. Some of them have evolved for extremely low levels of aggression. Others have evolved in the opposite direction. And floating there in between by every measure are humans. Once again, this confused, barely defined species that has all these potentials to go one way or the other. So what has this gotten us to? Basically, what we're seeing here is if you want to understand a behavior, whether it's an appalling one, a wondrous one, or confusedly in between, if you want to understand that, you've got to take into account what happened a second before to a million years before, everything in between. So what can we conclude at this point? Officially, it's complicated. Wow, that's really helpful. It's complicated, and you better be real careful, real cautious before you conclude you know what causes a behavior, especially if it's a behavior you're judging harshly. Now, to me, the single most important point about all of this is one having to do with change. Every bit of biology I have mentioned here can change in different circumstances. For example, ecosystems change. Thousands of years ago, the Sahara was a lush grassland. Cultures change. In the 17th century, the most terrifying people in Europe were the Swedes, rampaging all over the place. This is what the Swedish military does now. They haven't had a war in 200 years. Most importantly, brains change. Neurons grow new processes, circuits disconnect, everything in the brain changes, and out of this come extraordinary examples of human change. First one. This is a man named John Newton, a British theologian who played a central role in the abolition of slavery from the British Empire in the early 1800s. And amazingly, this man spent decades as a younger man as the captain of a slave ship, and then as an investor in slavery, growing rich from this. And then something changed. Something changed in him, something that Newton himself celebrated in the thing that he's most famous for, a hymn that he wrote, Amazing Grace. This is a man named Zenji Abe on the morning of December 6, 1941, about to lead a squadron of Japanese bombers to attack Pearl Harbor. And this is the same man 50 years later to the day hugging a man who survived the attack on the ground. And as an old man, Zenji Abe came to a collection of Pearl Harbor survivors at a ceremony there, and in halting English, apologized for what he had done as a young man. Now, it doesn't always require decades. Sometimes extraordinary change could happen in just hours. Consider the World War I Christmas truce of 1914. Powers that be had negotiated a brief truce so that soldiers could go out, collect bodies from no man's land in between the trench lines. And soon, British and German soldiers were doing that, and then helping each other carry bodies, and then helping each other dig graves in the frozen ground, and then praying together, and then having Christmas together and exchanging gifts. And by the next day, they were playing soccer together and exchanging addresses so they could meet after the war. That truce kept going until the officers had to arrive and said, we will shoot you unless you go back to trying to kill each other. And all it took here was hours for these men to develop a completely new category of us. All of us in the trenches here on both sides dying for no damn reason. And who was a them? Those faceless powers behind the lines who were using them as pawns. And sometimes change can occur in seconds. Probably the most horrifying event in the Vietnam War was the My Lai massacre. A brigade of American soldiers went into an undefended village full of civilians and killed between 350 and 500 of them. Mass raped women and children, mutilated bodies,
It was appalling. It was appalling because it occurred, because the government denied it, because the US government eventually did nothing more than a slap on the wrist, and appalling because it almost certainly was not a singular event. This man, Hugh Thompson, this is the man who stopped the My Lai massacre. He was piloting a helicopter gunship, landed there, got out, and saw American soldiers shooting babies, shooting old women, figured out what was going on, and he then took his helicopter and did something that undid his lifetime of conditioning as to who was an us and who was a them. He landed his helicopter in between some surviving villagers and American soldiers, and he trained his machine guns on his fellow Americans and said, if you don't stop the killing, I will mow you down. Now, these people are no more special than any of us. Same neurons, same neurochemicals, same biology. What we're left with here is this inevitable cliche, those who don't study history are destined to repeat it. What we have here is the opposite of it. Those who don't study the history of extraordinary human change, those who don't study the biology of what can transform us from our worst to our best behaviors, those who don't do this are destined not to be able to repeat these incandescent, magnificent moments. So thank you. Muito legal, né? Eu acho Nossa, maravilhoso. muito bom. Maravilhoso. Eu acho maravilhoso ver Manda pra gente, Jane. Vou mandar, até porque eu acho que o YouTube vai bloquear esse vídeo nosso aqui, porque quando você sobe alguma coisa que tem proteção autoral, ele manda você cortar. Acho que não vou nem conseguir, não vai ficar nem gravado aqui no vídeo, sabe? Então, eu vou colocar o link no grupo pra gente e vou também colocar na descrição desse vídeo lá no YouTube. É tão bonito quando você vê um cientista, né, assim, dizendo que não tem nada escrito na pedra, né, em lugar nenhum, assim, nem nos genes, nem no cérebro, nem em lugar nenhum, né, que as coisas podem mudar a qualquer momento, que, em outras palavras, a mente é livre, né, para fazer qualquer coisa, né. Essa história do Thompson, na John Halifax conta também Na Beira do Abismo, né, muito incrível, assim, muito bonito, né, tem várias histórias dessas. Mas, enfim, o começo também é genial, né? Ele descrevendo como é que ele mataria o Hitler se ele encontrasse com ele, né? Quer dizer, um cara desses, imagina, capaz de imaginar essas coisas horrorosas, né? Me dá até um negócio, assim, dentro do estômago de pensar no que ele tá falando ali, né? Mas eu só lembrei desse vídeo por causa dessa contradição, né? Um homem tão extraordinário, né? Com essas ideias de como matar o Hitler. Eu acho muito incrível isso, né? Mas é bonito, né? A gente... Esses breakthroughs, assim, né? Essas quebras completas, assim, do que está acontecendo, da sequência lógica das coisas, né? Isso é tão extraordinário quando acontece, né? Aí a gente se dá conta de que realmente não tem uma sequência lógica que a gente precise seguir, né? Lama Santen sempre brinca assim, ele fala assim, então, 3, 6, 9, 12... Aí todo mundo fala 15, ele fala bolinha. Não tem uma sequência lógica que você precisa seguir, né? A mente pode fazer o que ela quiser, assim, né? Mas a gente, karmicamente, acha que tem uma sequência lógica, que faz sentido, né? Que tem coerência. E aí a gente vai ficando cada vez mais embotado, perdendo a possibilidade de integrar todas as contradições, né? Todas as contradições entre aspas, né? Contradições nessa lógica que está escrita na água, né? Não está escrito em lugar nenhum. Oi, Má, fala. Rapidinho, assim, só é bom ouvir essas coisas, porque parece que dá um alívio, assim, tá, eu não sou a única. Eu gosto muito desses teus exemplos. Dá tá, eu não chego, né, a elaborar uma coisa tão... não, mas ele tem umas ideias pra gente, né? Isso me dá um consolo, assim, de que, pô, né, eu não sou tão ruim assim, né? Eu sou, mas aqui. Deixa eu tirar a mão agora que eu não vou saber. Eu vou baixar a tua mão. Abaixou.
Essas histórias são maravilhosas, né? Eu preciso recuperar uma história super incrível também. Acho que eu já contei para vocês de um chefe de uma tribo num país da África, que essa tribo achava que comer coração de criança vivo era uma boa coisa, né? Fazia crescer o poder e tudo. E aí tem uns malucos, chama Vice, não sei se vocês já viram isso. Esse grupo de... Acho que eles são jornalistas, sabe? Eles fazem os programas, assim, malucos, né? E eles fizeram um programa nesse lugar. E o chefe da tribo, um belo de um dia, ele acordou de manhã, eu acho que, sei lá, bateu a cabeça em um lugar, não sei bem o que aconteceu. Sei que ele acordou de manhã e falou assim, que absurdo, nunca mais nós vamos fazer isso. E acabou. Virou um grande pacifista, um cara, sabe? Assim, né? Porque não tem essa lógica toda, né? A gente precisava, não, a gente poderia se livrar um pouco dessa sequência lógica que a gente acha que existe, né? E que vai devagar, vai encaixotando a gente, assim. Daqui a pouco a gente só está fazendo as coisas lógicas, né? E o caminho do Bodhisattva é ao contrário. O caminho do Bodhisattva é imaginar situações dessas, né? Testemunhar essas situações, isso é muito legal. Todos esses casos que ele conta são maravilhosos, né? Essas histórias todas de quebra dessa sequência lógica e idiota e burra, é super legal de a gente lembrar, de a gente contar para as pessoas, né? Tem um filme muito lindo que chama Um Longo Caminho. Eu tenho um DVD, eu nunca achei na internet para passar, para mandar, mas tem um DVD para vender. É uma história dessas, um cara que era um engenheiro, ele foi para a guerra como engenheiro, para construir trem. Aí ele foi aprisionado. Na verdade, ele não foi para a guerra, ele foi para um lugar, acho que não era guerra ainda, não estava em guerra. Acho que era um lugar, se não me engano, no Vietnã mesmo, não lembro bem que guerra que era. Mas ele foi para esse lugar antes da guerra, ele não foi para a guerra, ele era um engenheiro. Ele foi construir um trem, e aí começou a guerra, ele foi aprisionado e foi torturado. Aí depois que ele é liberado, ele passa a vida inteira planejando como é que fala? Vingança dele. Só que quando ele... Aí eu não vou dar spoiler, vai. Quem sabe se vocês assistem? Eu vou contar, porque é bonito de qualquer jeito. Se vocês assistirem, vocês vão ver que é bonito. Conta. Quando ele encontra com essa pessoa, que era o algoz dele na guerra, o cara tinha se transformado, ele tinha construído um museu da guerra no lugar onde ele morava, para que aquilo nunca mais... Me dá vontade de chorar só de lembrar. Para que aquilo nunca mais se repetisse. Ele era um outro cara, ele tinha se transformado, assim, sabe? Ele tinha realmente se arrependido, e tinha feito o que ele pôde para que aquilo não acontecesse mais. Aí, obviamente, quando eles se encontram, ele não consegue fazer nada do que ele tinha planejado a vida inteira, né? Ele perdeu, no fim, o engenheiro perdeu a vida dele inteira planejando a vingança, né? Bebendo aquele veneno, assim. Tem um outro filme, assim, também que é legal, que ele é A Vida dos Outros, né? A Vida dos Outros. Da SS, que é espião, fica ouvindo na Alemanha Oriental. Como é que era? Eu lembro, eu assisti, eu acho. Ele é um soldado da SS, um agente da SS, que fica ouvindo a história fica ouvindo a vida de um dramaturgo. Ah, é? E aí Nossa, ele quer prender o dramaturgo, só que ele vai ouvindo tanto a história do cara, né? Que ele vai se transformando completamente, assim. Puta, agora eu vi uma cena do filme. É super legal. Nossa, eu vou assistir de novo esse filme. Eu também quero. Esse que você falou tem aonde pra gente assistir? Puta vida, eu comprei um DVD. Tanto que eu gosto desse filme, eu não achava, comprei o DVD. E aliás, é na casa do meu amigo, inclusive. Eu preciso ir lá buscar antes que ele empreste para outra pessoa. Porque ele não tem noção. Ele falou assim, Jane, você vai ter que vir aqui procurar, porque eu não sei onde tá. Acho que tem na Netflix. Não tem. Não. A Vida dos Outros? Não sei, mas esse filme não tem. Esse filme que eu tô falando não tem. É Um Longo Caminho, acho. Eu passo depois o... não é Um Longo Caminho também, Cáspita. Depois eu vou passar para vocês. Uma Longa Viagem, uma coisa assim. Acho que Uma Longa Viagem, deixa eu ver. Uma Longa Viagem. É, Uma Longa Viagem mesmo. Fala que tem na Prime Video, mas aí você vai ver na Prime Video, não tem. Em inglês é The Railwayman, porque ele era um cara que construía trem, né? É muito legal. E um conceito muito bonito também, que dessas pessoas que se opõem à violência, né? Nas guerras,
Tem um nome também que eu vou lembrar. Não obstrutor. Tem um nome... Como é que é? Daquele filme Nenhum Homem a Menos, eu acho, daquele soldado que vai para a guerra, mas ele vai com a licença de não pegar em arma. Ele só queria ajudar os soldados, ele era paramédico, acho, e ele só queria resgatar os soldados, né? E ele vai para a guerra, mas ele se recusa a matar na guerra. Então ele começa salvando os soldados do time dele, né? Depois ele começa a salvar os soldados de tudo que é time, né? Não interessa mais, era inimigo, amigo, tanto fazia. Ele estava lá para cuidar das pessoas, né? Coisa maluca, coisa guerra é uma coisa mais maluca do mundo, né? Mas a gente acho que precisa desses exemplos, né? Porque isso quebra essa nossa sensação de que existe uma lógica que precisa ser seguida, né? Das coisas, assim, obedecer alguma lógica, assim, que via de regra não é muito saudável, né? Vamos ver se nós fugimos muito do tema ou não, mas tenta voltar e vamos ver se a gente consegue terminar esse tópico aqui. Então, nos ver como um todo, como surgindo de todo, retornando a ele, é um jeito bem melhor e mais preciso de viver. Essa verdade está sendo reconhecida em todos os lugares. Nos negócios e na educação, há mais e mais ênfase em trabalhar em equipe, em vez da realização individual. Pesquisas mostram que os aprendizados e realizações mais importantes vêm não de gênios individuais, mas da sinergia de pessoas trabalhando juntas. Ser um membro efetivo de uma equipe requer ouvir aos outros. Eu vou mandar um outro vídeo para vocês também sobre isso, para quem tiver interesse nesse tema, né? Então, ser um membro efetivo de uma equipe requer ouvir aos outros, construir em cima do que os outros dizem e fazem, mergulhar e ajudar, sem nenhuma referência a quem ganha crédito. É assim que os bodhisattvas vivem naturalmente. Eles não são obcecados por como estão indo, como são vistos, quantos prêmios ganharam. Quando esses impulsos surgem, eles os compreendem pelo que eles são e não os seguem. Esse não os seguem era um mantra que o Lama Santen falava. Você pode seguir ou não. Esse ou não pode fazer toda a diferença na nossa vida. Você pode fazer o que todo mundo faz ou não. Você pode, né, seguir a lógica do vou fazer isso porque isso vai me dar alguma coisa ou não, né? Você pode fazer as coisas com essa motivação ou não. Esse ou não vai abrir espaços na nossa vida, né? Então, isso aqui tem a ver com a motivação, né? Por que você faz alguma coisa por alguém, né? Isso que era exatamente isso que a Jessuma estava falando ontem. A gente tinha sido... Toda terça-feira tem um encontro com ela, 11h30 da noite, né? Aqueles horários da Índia, né? No Brasil vira uma hora difícil, né? 11h30 da noite, 2h30 da manhã, umas coisas assim. Então, a gente estava assistindo um vídeo sobre compaixão, assim, uma compaixão dos bodhisattvas, né? E aí ela estava dizendo isso, que dificilmente a gente vai ter uma motivação perfeita para fazer alguma coisa, né? E que isso não deveria ser paralisante para a gente, porque é melhor, é natural, a gente vai se sentir bem fazendo alguma coisa legal, né? O ponto é que a gente pode passar a fazer coisas pelos outros porque nós nos sentimos bem. Isso é complicado, né? Mas a gente vai se sentir bem. A gente só tem que checar isso, né? Por que exatamente que a gente está fazendo aquilo? Se é para a gente se sentir bem ou é pela ação em si, né? pelo resultado da ação para o outro em si, né? Mas vai ser misturado durante muito tempo. A gente vai precisar olhar para isso, como o Norman Fischer está dizendo aqui, né? Reconhecer esse senso de recompensa, assim, né? Pelo que ele é, e não seguir, não tomar isso como motivação principal, né? Então, os bodhisattvas entendem seus impulsos de autocentramento como normais, ainda que divergentes da integridade. Os bodhisattvas se identificam com o todo da situação na qual eles se encontram. O Karmapa tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele fala assim, você é só uma parte da sua vida. Eu acho tão genial isso. É tão contrário ao autocentramento. Não, você é só uma parte da sua vida.
Eles estão dispostos a tomar seus lugares e a contribuir, mas a preocupação é com o melhor resultado para todos, independentemente de se eles têm muito ou pouco a ver com esse resultado. Seu modo de viver é considerar os outros, considerar a tarefa em questão e ver qual o lugar dela no grande esquema das coisas. Ai, que bonito, né? Muito bonito. Mas eu acho esse livro maravilhoso, assim, porque ele não fica... Ele traz para o humano, assim, né? Traz para nós, assim, né? A gente olha esse livro e fala, nossa, acho que dá para seguir, porque, né? Afinal de contas, não é tão perfeito assim, né? O Eric fala, se a prática fosse ser perfeito, a gente não precisava praticar. Então, né? A gente pode acomodar, olhar para as coisas e isso fazendo escolhas diferentes, né? Mas sem fazer de conta de que a gente já é perfeito, né? Ah, eu sou perfeita, então nem olho para isso, né? Então tá bom, fofuras, terminamos esse tema. Agora o próximo é coragem. Preciso me lembrar de deixar o inglês aberto aqui, porque eu fico me incomodando com umas coisas de tradução, mas no fim estava certo mesmo, integridade mesmo que ele fala, né? Apesar, eu acho que devia ser... Bom, tudo bem, integridade, deixa eu falar. Eu termino em inglês mesmo. Então tá bom, fofurinhas, vamos fazer um encerramento rapidinho, assim, só para a gente dedicar os nossos méritos. A gente possa trazer esse olhar, né, de mais integridade, de mais inteireza. E poder fazer escolhas livres, que é o que são. Que a gente possa sentir mais liberdade, mais livres. Para fazer escolhas. E ajudar as pessoas a viver essa liberdade também. Então, boa semana para vocês. A gente se vê semana que vem, às 9. Até, vou te ligar. Beijo, amorzinho. Tchau, obrigada. Obrigada, até mais. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Beijo. obrigada. Beijo, obrigada. Beijo.